Esse texto que é tão conhecido de todos nós tem preciosidades que nós queremos examinar esta noite. Nós temos aí um pedido de Tiago e João, a partir do verso 10, aliás, 35 no capítulo 10, eu vou reler 3 versos. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse pedido parece tão simples, tão elementar, e os discípulos, particularmente Tiago e João, eram aqueles que mais estavam perto do Senhor. Todos nós sabemos que Pedro, Tiago e João, mais do que qualquer dos 12, estiveram muito mais perto de Jesus do que os demais. E eu creio que é perfeitamente compreensível que nesta altura dos acontecimentos eles se julgassem merecedores do que eles estavam pedindo. Afinal de contas, nós partilhamos de momentos tão preciosos do Senhor Jesus, e por que não pedir aquilo que normalmente as pessoas pedem quando tem pessoas tão íntimas, tão próximas, particularmente quando essas pessoas são pessoas que desfrutam de um status, de uma posição que permitiria a elas fazerem o que ele está pedindo a Jesus para fazer. Tiago e João sabiam que Jesus era o Cristo e criam na sua exaltação e glória. Nós vemos isso em Marcos 9, onde Jesus veio a se transfigurar diante dos 3, Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Lemos esse trecho para mostrar que eles tiveram a oportunidade de ver a glória do Senhor Jesus. Esse episódio da transfiguração foi algo que Jesus permitiu que eles pudessem participar, em que o Pai revelou o Filho, mas revelou de uma forma diferente. Revelou o Cristo na glória que Ele tem hoje, na sua grandeza, na sua majestade, na sua beleza, no seu esplendor. Por isso que foi dessa forma que eles o viram. O viram não na forma humana, não na forma como Jesus se apresentava diante dos demais, mas Ele permitiu que vissem a sua glória. Aquilo que acontece no céu, aquilo que Ele é no céu, e como Ele vive lá no céu. Muito bem. Tiago, continuando o texto, diz: então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Não viram mais ninguém porque aquela visão durou alguns minutos, não sei se tanto o suficiente para que eles a tivessem
vissem a glória de Jesus e depois tudo voltou ao normal. Tiago e João, então, abalados por padrões e sonhos de grandeza do mundo, pediram o que já lemos: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles eram irmãos e o pedido é bem razoável. Bom, meu irmão fica de um lado, eu do outro, o senhor no meio, né? Jesus havia dito que ele viria na glória de seu Pai com os santos anjos. E será que eles pensavam num reino semelhante aos reinos deste mundo? É possível que estivessem pensando assim. Será que eles estavam pensando em ocupar essas posições como as pessoas buscam ocupar um cargo importante? O Miguel falou aqui no início do culto sobre a Dilma. E talvez ela seja, como de fato é, uma das pessoas, ou a pessoa mais importante nesse país, pelo menos hierarquicamente, é a que tem o comando desta nação, e muitos gostariam de ter alguma função perto dela. Isso lhes daria notoriedade, daria status, daria importância, valor, e realmente é algo que todos os homens buscam, de uma ou de outra forma, estar junto com alguém que é importante, ou estar perto destas pessoas, para que assim, dessa forma, eles possam também ser notados, adquirir a proeminência e, enfim, para estarem em posição de notoriedade como estão essas pessoas. Eu não sei o que eles pensavam ao pedirem esses lugares de honra, mas Jesus veio com uma resposta que realmente deve, não sei se eles entenderam imediatamente, mas Jesus lhes falou de um cálice que ele já estava bebendo e de um batismo com o qual ele estava sendo batizado. Ele disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Vocês querem essa posição? Vocês sabem o custo dessa posição? Vocês sabem o que significa estar ao lado, ao meu lado? Vocês sabem o preço dessa posição? O que significava o cálice? Jesus disse: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo. Jesus não disse que ia beber, mas que ele estava bebendo. E daqui a pouco nós vamos explicar melhor isso, mas esse cálice é o sofrimento que Jesus já estava vivendo e viveria até a morte. No Getsemane, ao orar, Jesus, às vésperas de ser crucificado, ele orou assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse cálice não era outra coisa aqui especificamente, senão o caminho que o levaria à cruz. Tudo aquilo que ele sofreria até chegar à cruz e o próprio sofrimento da cruz. Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi ridicularizado, ele foi humilhado de todas as formas, de todas as maneiras, e foi açoitado, foi obrigado a carregar a cruz. Era um peso enorme, aquela cruz, e depois foi crucificado nela, com pregos, podemos assim chamar, de um tamanho fora do comum, que pudessem traspassar o pulso
que normalmente era onde ele era crucificado, eram as pessoas crucificadas, porque se fosse na mão não suportaria o peso do corpo, e era um prego suficiente para traspassar os 2 pés de uma vez. Pois bem, depois, quando Jesus foi preso, ele disse ali no Getsemane a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? No Getsemane ele pediu que, se fosse possível, o cálice, o Pai passasse dele o cálice, mas ele, que sabia que teria que passar, mas pediu para o Pai se havia essa possibilidade, logo se deu conta de que não havia essa possibilidade, e agora ele já vai resoluto para beber desse cálice. Por isso ele disse: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então é um cálice que eu tenho que beber, e eu vou beber. Quanto ao termo batismo na morte, porque ele disse: vocês não sabem o que estão pedindo, podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Esse batismo é o batismo de Jesus na morte. Era a imersão dele na morte, no nosso lugar, no lugar de todo aquele que nele viesse a crer. Antes de passar por esse batismo, Jesus afirmou, está registrado em Lucas 12:50, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Essa linguagem de Jesus, aqui no capítulo 12 de Lucas, é muito semelhante à que nós encontramos, por exemplo, em Mateus, capítulo 26, lá pelos versos 40, um pouquinho antes talvez, quando ele começou a sentir-se angustiado e a sentir pavor ao ver a proximidade da cruz. Mas ele disse: estou angustiado, como estou angustiado até que ele se realize. Foi por isso que Jesus perguntou, não disse a eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Depois ele perguntou: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Jesus ainda não tinha morrido, mas ele estava prestes a morrer. Ele ainda não tinha sido crucificado, mas estava prestes a passar por tudo o que ele passaria, e ele já estava bebendo este cálice. Ele já estava sentindo os horrores do que estava ali aguardando. Ninguém pode imaginar que Jesus passou por tudo isso assim, numa boa, porque ele era o Filho de Deus. Não, ele veio como homem, sentiu tudo aquilo que qualquer um de nós sentiria em situação semelhante. E o mais sério de tudo isso é que ele passaria por tudo isso sem nunca ter cometido nenhum pecado, mas haveria de passar por tudo isso por minha causa, por sua causa. Mas quando Jesus perguntou a eles: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? A resposta veio imediata: podemos. Então Jesus lhes disse: primeiro, eles teriam a mesma experiência que Jesus teve, não a mesma propriamente, mas a experiência do sofrimento. Ele diz: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Então Jesus os preveniu de que eles haveriam de passar por sofrimento semelhante ao que Jesus estava vivendo, e como eles seriam martirizados. Tiago foi morto por Herodes. Isso está registrado em Atos capítulo 12.
foi morto à espada por Herodes. O verso 1 diz assim: o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, para que não se confundisse com o outro Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém, que era irmão de Jesus. Muito bem. Tiago então foi morto à espada, conforme o registro de Atos capítulo 12. E João? Antes de falar sobre João, convém dizer que todos os discípulos, exceto João, foram martirizados, segundo a tradição, porque não temos nenhum registro disso na Bíblia, a não ser de Tiago. Tiago é o único que as Escrituras registram que morreu martirizado. Agora, os outros é história, são os livros que existem, que são livros históricos que afirmam categoricamente o que aconteceu com cada um deles, inclusive com o apóstolo Paulo, que não estava entre os 12, mas também morreu martirizado. Mas e João? João esteve à beira do martírio quando foi cozido em um recipiente enorme de óleo durante uma onda de perseguição em Roma. Todavia ele foi milagrosamente, porque foi colocado dentro de azeite fervendo. Agora os irmãos veem como é que alguém pode sobreviver a um negócio desse. Mas ele não morreu. E ele saiu ileso daquela situação e ele foi livre da morte. Mas ele sofreu. Foi julgado ali dentro, passou por todo o horror de ser submetido a uma situação dessa. Depois ele foi sentenciado ao exílio na ilha de Patmos, e foi lá que ele escreveu o livro de Apocalipse. E mais tarde veio a ser posto em liberdade, e ele morreu aos 94 anos, morreu em paz. Vocês hão de lembrar que houve um acontecimento que é registrado nos últimos, se não me engano, no último capítulo de João, em que quando eu vou lá porque não estava no script, mas eu não consigo me lembrar. Lá no capítulo 21, porque, no verso 21 do capítulo 21, Pedro faz a seguinte colocação: quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ele era João. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Muito bem, mas o fato é que João passou pelo martírio, passou pelo sofrimento, passou por essa experiência e sobreviveu a ela, e morreu depois, porque ninguém fica para semente entre os seres humanos. Mas qual é o sentido prático das palavras de Jesus quando ele diz: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? O sentido prático dessas palavras nós podemos encontrar em Lucas 9, no verso 23, quando Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Jesus estava falando aqui de um morrer diário. E esse morrer diário, Jesus experimentou desde o momento que veio ao mundo. Porque ele, sendo Deus, diz lá em Filipenses que ele não julgou, como eu prefiro essa tradução, deixe-me ver se é essa mesma. Essa tradução é melhor do que a que eu tenho em mente. Eu tenho de cor na cabeça uma outra tradução, mas a melhor é Filipenses 2, 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, desde o momento que ele não se apegou à sua condição de Deus, se reduziu à condição humana, como os outros versos vão dizendo, e a gente vai ler isso depois, então ele já morreu para a sua condição de vir aqui como Deus. Ele veio como homem, veio como servo, e vamos ver isso melhor daqui a pouco. Mas quando ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz implica em não fazer o que eu e você queremos, mas o que o Senhor quer que eu e você façamos. A minha vontade, a sua vontade, não deve nunca prevalecer, porque isso significa viver a minha vontade, viver a minha vida, ir aonde eu quero ir, fazer o que eu quero fazer, da forma como eu acho e penso que devo fazer. Tomar a sua cruz e seguir o Senhor significa realmente obedecer à voz do Espírito, à direção de Deus, e trilhar esse caminho, seja ele qual for. A vontade do Senhor nem sempre é a minha, e quase sempre não é a minha, não é a sua. E seguir a Jesus implica em estar disposto a abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele. Mormente no que diz respeito à palavra. A minha vontade quase sempre vai contra a palavra de Deus. E para que eu possa realmente fazer a vontade dele, eu tenho que abrir mão da minha vida, daquilo que eu quero, desejo fazer, para fazer a vontade dele. Então, é isso que Jesus quis dizer: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É dizer não ao pecado, é dizer não à carne, é dizer não a tudo aquilo que a palavra diz não, e dizer sim a tudo aquilo que a palavra de Deus diz sim. É fazer a vontade de Deus e não a minha nem a sua. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, esse vai perder. Você, eu, no desejo de fazer o que eu quero e não o que o Senhor quer, eu perco a vida. Que vida? A vida dele. Porque nós cantamos há pouco aquilo que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, e que Gálatas 2, 20 são palavras do apóstolo Paulo que expressam a mesma coisa que nós lemos aqui com respeito ao que Jesus disse. Ele disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Os padrões estabelecidos pelo Senhor Jesus para que eu e você vivamos são de uma magnitude, de uma grandeza, de uma eu diria de uma magnitude mesmo, de uma grandeza que eu e você não podemos atingir.
Os padrões do Senhor para a minha vida e para a sua vida são altíssimos, mas eles são perfeitamente viáveis através dele, nunca através de mim nem de você. Eu e você jamais poderemos viver o ensino do Sermão da Montanha, jamais poderemos amar as pessoas que nos maltratam, nos odeiam, nos ferem, mas Jesus nos ensina a fazer assim. Ele não espera que eu faça isso porque eu posso, porque eu tiro isso de letra, mas porque Ele quis, Ele quer que eu deixe Ele viver a vida dele em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não mais eu, mas Cristo. É a única maneira de eu e você vivermos, de nós vivermos a vida cristã. Tudo mais é religião, tudo mais é só forma, é só atos exteriores desprovidos de verdade. Porque não há vida cristã sem Cristo em nós. Não há vida cristã sem o domínio dele em nossas vidas. O resto é tudo conversa furada. Não existe. Não existe um pau que vai crescendo e vai se tornando espiritual. Não existe. Eu sou espiritual porque o Espírito de Deus habita em mim. Agora, se Ele controla a minha vida, então é Cristo em mim, através do seu Espírito. Se Ele não controla a minha vida, sou eu mesmo. E aí o que resulta é carne, é mal, é o que não serve. Por isso dizia a todos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Deixe de viver a sua vida e deixe Cristo viver a dele em você. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Faça o que eu fiz, viva como eu vivi, haja como eu agi. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Que vida que você vai perder? A do Senhor. Você vai ter a sua, mas a dele você não tem. Ele não dá a você a vida dele para você viver a sua vida. Ele dá a vida dele para você viver a vida dele. Ou melhor, para ele viver a vida dele em você. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Na realidade, a minha vida e a sua vida só tem sentido e só trará a você e a mim real satisfação e realização se Cristo estiver reinando, se Cristo estiver governando literalmente a minha vida e a sua vida. Nós não vamos encontrar prazer e satisfação em fazer a nossa vontade, mas se eu fizer a dele. Então, a alegria do Senhor me é dada à medida em que eu obedeço a sua palavra e eu faço o que agrada a Ele, não o que eu quero. Estou me lembrando aqui de um texto, também não está no script, eu espero achá-lo, se não me engano está em João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não há outra alegria senão a da vida de Cristo em nós. Não há alegria igual a proporcionada
por uma relação de intimidade com Deus, com o Senhor Jesus, guardando a sua palavra, buscando vivê-la para a glória e a honra dele. Essa é a alegria verdadeira, esse é o gozo verdadeiro, é quando você perde a sua para ter a dele. Muito bem. Deixe-me ver que eu já me perdi, não sei onde eu estava. Então, de acordo com Marcos 10, trata-se de um morrer diariamente. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Assim, primeiro eles teriam experiência do sofrimento, já vimos isso, mas em segundo lugar, eles não se assentariam nos lugares onde queriam assentar-se. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Em outras palavras, esses lugares não são para vocês, não foram destinados para vocês. Meu Pai tem planos diferentes e vocês não estão nesses planos relacionados ao pedido que vocês fizeram. Com certeza, eles estariam em lugar de importância, sim, e a Bíblia nos relata isso e nos sugere isso. E Jesus mesmo chegou a dizer isso de várias formas. Mas aqueles dois lugares, um ao lado, um de um lado ou do outro de Jesus, não ia ser assim não. Mas o pedido de Tiago e João causou indignação. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Será que os outros 10 tinham ambições semelhantes? Como é que ele ousa pedir? E a gente, como é que a gente fica? Se eles vão ficar do lado do Senhor, onde é que a gente vai ficar? Não sei mesmo se era isso que eles estavam pensando. Mas Jesus aproveita a oportunidade e lhes diz: primeiro, nos reinos do mundo, grande é quem exerce domínio sobre nações, povos e pessoas. O verso 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então, são pessoas que mandam em pessoas, são pessoas que mandam em nações, que governam, dominam, muitas vezes com mão forte, povos, nações, pessoas. Mas Jesus ensinou-lhes, em segundo lugar, no reino de Deus, grande é quem tem uma atitude interior de servo, totalmente o avesso. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, para o contexto do reino, importante não é quem ocupa melhores posições, melhores cargos, quem está em notoriedade, quem está em posição de destaque. Não. Importante no contexto do reino é quem serve, é quem se dispõe a fazer o que normalmente ninguém quer fazer. Esta semana alguém chegou para mim e disse: pastor, as pessoas não querem, algumas pessoas não querem servir enquanto há culto, elas querem ficar no culto. Então estávamos pensando, é certo isso? É muito bom que todos queiram estar aqui, isso é muito bom. Mas é muito bom entender também que servir
durante o culto de uma forma em que aparentemente você está perdendo, de uma forma que você aparentemente não está ganhando nada, é uma forma de tornar-se grande aos olhos de Deus, fazer aquilo que normalmente as pessoas não gostam de fazer, não querem fazer, evitam fazer. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Jesus ensinou isso de uma forma exemplar. João 13:1 fala o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa. Aliás, vocês não vão ter esse texto impresso ainda. Se quiserem acompanhar, acompanhem-me ouvindo ou na sua Bíblia. Mas se você ouvir, vai ficar de bom tamanho. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí Jesus já está falando do ponto de vista espiritual. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria trair e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse trecho se tornou muito significativo para a minha vida depois que alguém lavou os meus pés. Eu não vou entrar em detalhes pelas razões que quem já viu e passou por isso sabe. Mas uma das coisas que mais me impressionaram e que mais me tocaram foi quando alguém que eu jamais julgaria faria uma coisa dessas, tomou água, tomou uma bacia, e esse alguém era um pastor, e ele se curvou, tirou os meus sapatos, tirou a minha meia e lavou os meus pés. Olha, isso causou um impacto tremendo na minha vida, mas vocês não podem imaginar como isso mexeu comigo. É uma atitude de servo. E muitas vezes nós não queremos ser servos.
Mas nada toca mais a vida das pessoas do que você ser um servo, agir como servo. Uma coisa que realmente me impressiona e que realmente eu sei que tem tocado vocês em muitas ocasiões, vocês já viveram essas experiências, é você ser servido de uma forma que você não está acostumado a ser servido. É alguém vir e fazer uma coisa que ela não tinha que fazer, mas ela faz para você. Quando alguém toma um copo d'água e traz para você, ela não tinha que fazer isso, mas ela traz. Quando ela faz uma coisa que ela não tinha que fazer, porque não é papel dela fazer, mas ela escolhe fazer para te servir, para te honrar, para te abençoar. Isso vale mais do que 1000 palavras. Esse gesto toca profundamente, esse gesto quebranta, esse gesto muda a vida das pessoas. Esse é o poder de ser servo, na verdadeira acepção da palavra. É isso que difere o reino de Deus do reino do mundo. O reino do mundo, as pessoas querem estar em posição onde elas dominam, onde elas são quase que endeusadas. No reino de Deus não é assim. Você se humilha, você serve. Você se dispõe a fazer coisas simples, coisas elementares, mas que abençoam profundamente a vida das pessoas. Então, por isso Jesus disse: você compreendeu? Vocês compreenderam o que eu fiz? Se eu, sendo quem eu sou, e quem eu sou o Cristo, eu sou o Mestre, eu sou o Senhor de vocês. Se eu fiz isso, por que vocês não vão fazer? Vocês devem fazer exatamente como eu fiz, porque eu lhes dei o exemplo para vocês seguirem os meus passos. Por isso que Jesus lhes ensinou, em terceiro lugar, no reino de Deus grande é quem se dispõe a servir com humildade a todos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser o maior no reino de Deus deve servir o maior número possível de pessoas. Deve servir sempre, deve servir mais. Não para se notabilizar, não para aparecer, porque o verdadeiro servo não aparece. Ele faz as coisas, é claro que algumas coisas não tem como não ser vistas, mas ele quase não aparece, até porque no contexto do reino, a tarefa de servo normalmente é feita sem que as pessoas vejam. As pessoas veem quem está em posição de destaque, mas não veem as pessoas que servem. Mas ai dos que estão em posição de destaque, se não fossem os que servem, ele não poderia estar onde ele está. Ele não poderia fazer o que faz se não tivesse quem trabalha silenciosamente, sem aparecer, sem ser destacado. O serviço, o trabalho de quem serve ocultamente tem um valor que não pode ser desprezado. E o Senhor nunca desprezou esse valor, e o Senhor sempre valorizou isso. Isso não vai passar despercebido, não vai passar sem ser lembrado, sem ser recompensado, jamais. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, deverá servir a todos. Então, maior é quem serve mais e a todos. Em quarto lugar, Jesus disse que no reino de Deus grande é quem se dispõe a dar a sua própria vida no propósito de servir. Foi isso que Jesus fez. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não vamos dar a nossa vida em resgate de muitos, porque Jesus é um que pôde e fez isso, como quem pode fazer. Mas o que ele está ensinando é que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar, não veio para receber. Muitas vezes nós estamos ávidos de receber, e é por isso que a nossa vida é tão vazia, é tão sem sentido, porque o verdadeiro sentido da vida está no servir. Está no dar, em dar-se, em entregar-se, em oferecer-se. No reino de Deus, as coisas funcionam inversamente ao que funciona no mundo. Quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Quanto mais você serve, mais você recebe do próprio Deus. Isso não pode ser isso não é uma moeda de troca. Isso não é feito para você oferir. É uma entrega, é um entendimento, é uma compreensão dessa realidade e é buscar viver isso na dependência do Senhor. Foi essa atitude de Jesus ao vir no mundo. É o texto que eu comecei a ler, Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, literalmente é escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. É impressionante o que Jesus fez. Deixou a sua glória, deixou o seu reino, deixou a sua majestade, deixou a sua divindade, deixou tudo que tinha e era para ser simplesmente um servo, para viver como homem, para se humilhar, para ir até o ponto de, em obediência, morrer por nós. E o resultado não podia ser como não foi diferente. Deus o exaltou sobremaneira. O verso 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus honrou o seu Filho, deu a ele a mais alta posição. A Bíblia diz que um dia o próprio Filho vai, depois de exercer domínio sobre tudo, vai entregar novamente o governo total para o Pai, porque o Pai já entregou o governo dele para o Filho. Mas depois de tudo estiver pronto, está em 1 Coríntios capítulo 15, então Jesus vai estar aqui, Pai, novamente o governo nas tuas mãos, e ele vai se sujeitar ao Pai como servo do Pai. Concluindo, Jesus compartilhará a sua glória conosco. Antes, porém, nós temos que morrer para a glória e a grandeza do mundo. Aquilo que é grande aos olhos do mundo não tem nenhum significado diante de Deus. Nosso anseio deve ser o de servir e não de ser servido. E essa é a verdadeira grandeza a ser buscada.